conversar sobre essa prova. 70.3 de Brasília, pra mim, foi uma prova super especial. Eu queria muito fazer uma prova no começo desse ano. Busquei diversas opções. Cogitei fazer o full. Cogitei fazer maratona. Pensei em muita coisa, porque eu queria muito mergulhar de cabeça em um ciclo intenso de prova. Eu queria isso porque eu gosto muito de esporte, né? Esporte, eu já disse isso diversas vezes, mas esporte me salvou, esporte me salva. Esporte faz eu encontrar uma melhor versão de mim mesma. E diante de tudo que eu passei no ano passado, né? As 2 perdas gestacionais, fiquei muito abalada com a última perda, porque foi um diagnóstico muito duro para mim. Então, eu queria ter um tempo para mim. Foi quando, depois de muito avaliar diversas opções, cheguei à decisão de fazer o 70.3 de Brasília e somente ele, né? Fiz algumas provas aí no meio do caminho. Eu vou deixar aqui um vídeo de metas. E é engraçado que nesse vídeo de metas eu falo sobre recalcular essas metas. E eu realmente precisei recalcular tudo. Eu acho que eu ia fazer 5 provas e fiz só 3. Eu não fiz São Cristóvão, que eu queria muito fazer. E teve alguma outra prova também que eu não fiz, que eu ia fazer e não fiz. Que é o giro. E não fazer o giro já é uma consequência da prova de 70.3 de Brasília, que ela seria... Eu tô gravando esse vídeo depois de 70.3 de Brasília, no dia 26. Amanhã eu estaria viajando para São Paulo para me preparar para o giro, que vai ser em Campos do Jordão, dia 26. Então, o primeiro spoiler já tá dado, né? Já não vamos mais pro giro. E já tendo contextualizado o porquê do 70.3 de Brasília, agora vamos para a prova em si, né? E diante de tudo isto, eu posso dizer para vocês que o 70.3 de Brasília foi incrível, foi muito bom. Mas ele não foi muito bom na performance. Quando eu digo que ele foi muito bom, é porque tem algumas coisas que são clichês no triatlo e eu queria reforçar isso aqui nesse vídeo, que é o quão muito mais importante é a trajetória em si do que a linha final. A trajetória é muito mais importante que a linha final, do que a linha de chegada, né? Do que o pórtico de chegada, porque tudo que eu construí, todos os motivos que me levaram a me inscrever nessa prova e tudo que eu construí para chegar bem nessa prova foi o que me fez finalizar esta prova. Eu chorei muito durante a prova, tá? Porque eu tava muito emocionada, me lembrando tanto do que me fez escolher aquela prova, né? As minhas razões, quanto de tudo que eu passei ano passado, enfim, tudo isso, né? Que vocês já sabem e que eu já contextualizei aqui. Então, foi uma prova emocionante. Além de todo esse contexto extremamente pessoal, né? Tem o contexto do casal, que foi a primeira prova em que eu e Eduardo estávamos largando juntos. E eu fiquei muito feliz de estar acontecendo, porque Eduardo começou no triatlo por influência minha. E quando eu engravidei da primeira vez, foi quando ele entrou no tri. Ele virou o representante oficial de triatlo dessa casa. Então, estar fazendo a primeira prova de triatlo assim com ele foi legal, porque a gente pôde compartilhar muito o ciclo, né? Vivemos aquele ciclo pré-prova e vivemos aquela ansiedade da prova e todo aquele contexto ali da prova juntos. O que eu acho que, se você tem um parceiro que faz atividade física, provavelmente você vai concordar comigo, mas
o que fortalece muito o casal, né? Isso nos fortaleceu como um casal. A gente se conheceu pedalando, então faz muito sentido pra gente isso ser um motivo de fortalecimento no nosso relacionamento. Foi muito, muito, muito especial. Teve também as amizades no meio do caminho, né? Ter uma pessoa com quem eu pudesse compartilhar tanto como Tárcia foi muito legal. Também conheci muita gente através do YouTube, né? Gente que se aproximou de mim falando comigo porque me assistia aqui e gostava, porque me via compartilhando lá no Instagram e gostava. Então foi muito legal, muito legal. Então não posso reclamar, mas a performance ficou a desejar. E aí, sobre isso, eu vou dividir em três, que são as três modalidades, né? Na verdade, eu vou dividir em quatro. O pré-prova e as modalidades. O pré-prova, eu já deixei até o vídeo, que vai ficar linkado aqui em algum lugar, mas eu já postei aqui o último vídeo que eu postei foi o vídeo do vlog pré-prova, pré-70.3 de Brasília. E nota-se no vídeo que, assim, descansei bastante, foi bem legal. A semana de treinos pré-70.3 também foi uma semana toda dentro da agenda, assim, sem muito esforço. O que o meu treinador tinha programado mesmo, né? Dentro ali do limite do programado por ele. Treinei, repousei, me alimentei, então eu estava ok com relação a isso. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto estava joia, né? Que era o descanso e o preparo ali, bem naquele pré-prova. Então acho que não teve erro nessa parte. Mas já digo que essa foi a parte que me prejudicou. Na prova em si, para começar, a natação, eu já esperava que era uma natação mais lenta, então eu fui com isso na cabeça. Eu não sou boa de natação, já falei aqui no YouTube em diversos vídeos, falo no Strava quando eu posto meus treinos. Falo também no Instagram, enfim, não faço segredo com ninguém que eu sou ruim de natação. E coloquei na minha mente, né, conversando inclusive com Danusa, minha Ironwoman favorita, super experiente e boa nadadora. Ela me deu um toque para a prova que eu pensei enquanto eu estava nadando, e na minha largada também pensei nisso, que foi nade com calma, nade apenas para sair da água, porque às vezes a tendência da gente, em especial quem não nada bem, é de se afobar, né? Querer terminar logo aquela parte, porque aquela parte não é boa, aquela parte você sabe que não é legal, que você não desempenha bem, então você se afoba naturalmente. E aí, isso pode lhe prejudicar muito, né? Então eu tentei e consegui nadar de forma muito controlada. Eu nadei para 2,17 de ritmo final. Não é uma natação boa, mas não é uma natação também humilhante, tá tudo certo. E era a natação que estava me fazendo estar confortável ali na água. Então eu estava ali confortável, estava tranquila e saí da água me sentindo tranquila, que era exatamente isso que eu estava querendo, né? Sair da água me sentindo bem. E assim eu consegui. Quando eu saí da água, fiz minha transição. Não fiz minha transição afobada, apesar de querer um RP, minha meta inicial para essa prova era um RP na distância de 70.3, o que seria abaixo de 5 horas e 46, se eu não estou errada. 5 horas e 40, ou era 43 ou 46. E aí, mesmo com isso, mesmo com essa meta, eu tava tranquila porque eu tinha treinado para umas 5 horas e meia de prova, assim, então eu tava meio que com folga e eu não queria
me afobar nas transições para eu conseguir me acalmar, assim. Então eu saí da água, não saí afobada, mas fiz a transição com calma para poder ficar tranquila, sabe? Sair tranquila para fazer o meu pedal sem alvoroço. E assim eu fiz, foi legal, mas logo no começo do pedal eu senti que eu não estava rendendo, eu senti que eu não conseguia colocar minha potência. A Lacerda tinha previsto uma potência para mim, eu estava fazendo 15, 20 watts a menos, 20 watts a menos, é muita coisa. E eu não entendia o porquê, né? E aí eu assumi para mim mesma em um determinado momento que quando eu fizesse a segunda volta, que eu já estaria conhecendo o percurso, eu estaria me sentindo mais segura, assim, talvez, e conseguiria apertar. E aí eu não consegui. A percepção de esforço que eu tava tendo era que eu tava fazendo um esforço, assim, brutal, que eu tava fazendo um esforço gigantesco. Enquanto isso, meu IF, para quem entende um pouco mais tecnicamente disso, estava em 0,73. Eu terminei o IF da prova do pedal em 0,72. Então foi um pedal leve para mim. Uma prova de meio Ironman a gente faz com IF pelo menos 80, né? 0,8, 0,85. Então tava super controlado. E sobre o pedal é isso. Em determinado momento eu entendi enquanto pedalava que eu não estava eu não estava tendo um dia bom. Com isso, eu parei de tentar fazer força, porque quando eu tentava, a percepção de esforço aumentava muito, apesar da frequência não aumentar nessa proporção, a minha percepção era essa. E aí eu assumi que eu não estava tendo um dia bom e decidi apenas fazer aquele pedal que eu estava conseguindo, né? Não baixar daquilo, mas fazer aquele pedal. E aí, sim, consegui correr, né? Porque se eu ficasse forçando, eu não conseguiria correr. E aí, nessa hora, sobre isso em específico, eu queria alertar, né? Quem tá começando agora, ou sei lá, quem tá com uma meta em mente muito especificamente. Às vezes a gente fica brigando ali com o nosso corpo e às vezes a gente precisa assumir que a gente não tá legal, né? E isso daí a gente precisa ter, assim, e para isso a gente precisa ter força de assumir as consequências daquilo, vamos assim dizer. E assim, sobre isso, eu queria dizer o seguinte: não é fácil você assumir para si mesmo no dia da prova-alvo, no dia da prova que você quer fazer o seu RP, que você não tá legal, que você tem que ficar ali naquela zona, porque senão você não vai conseguir correr e não vai conseguir terminar a prova. Então, isso não é fácil, não foi fácil para mim na hora tomar essa consciência, mas isso é necessário. Eu acho que nós, como atletas, a gente tem que aprender a conhecer nosso corpo, né? Ter consciência do nosso corpo e ser responsável mesmo. Até porque muito pior seria eu não ter concluído a prova. Eu já tenho uma experiência de DNF em uma prova que não foi de meio Ironman, mas foi uma prova na distância de meio Ironman, e eu tive que parar no meio da corrida porque eu tava ali insistindo com o meu corpo e eu não aguentava mais. Eu parei, eu sentei no meio fio e comecei a chorar, que foi o Solman aqui em Aracaju, lá do Pontal, porque eu tava com Covid. Eu tinha sido diagnosticada com Covid alguns dias antes, e eu, de forma muito irresponsável, insisti, fui fazer a prova e eu aguentei somente até começar a correr. E aí, quando eu comecei a correr, meu corpo já não respondia mais e eu parei. Não valia a pena, né, me colocar tanto em risco, mais do que eu já tinha colocado, né? Enfim, voltando para Brasília, me lembrei
para tomar essa consciência, eu me lembrei de tudo que eu já tinha passado até aquele momento, né? Me lembrei do Soulman, me lembrei de diversas coisas, me lembrei de tudo que tinha me levado a me inscrever nessa prova e só conseguia pensar o quanto seria doloroso eu não finalizar. E aí, com essa consciência, com esse pensamento de quanto seria doloroso eu não finalizar a prova, eu controlei meu pedal, controlei esse impulso de querer tentar fazer mais força do que o que eu estava conseguindo naquele momento, e me mantive ali naquela zona que estava dando até finalizar o pedal. Fechei o pedal com 2 horas e 58, deu uma média de 30. A gente esperava uma coisa muito melhor do que isso para o meu pedal, mas tá ótimo, mesmo assim, tá ótimo. E aí desci para correr. Quando desci para correr, senti que eu tomei a melhor decisão possível, porque eu estava correndo a 5h45 e minha sensação era de que eu estava assim, dando tudo que eu tinha para aquela corrida. E durante toda a prova eu consegui me hidratar, consegui me alimentar, tomei todos os géis, não comi nada de diferente, não comi nada de absolutamente diferente. Até o pãozinho do hotel eu já tinha testado nos dias anteriores, não tinha tido nenhum tipo de reação ruim. Então, definitivamente, eu não estava num dia bom. E aí terminei a corrida com muito esforço, com uma média de 5h42, se eu não estou errada, mas muito satisfeita ainda. Consegui fazer a prova em 5h50, ok, não foi o meu pior tempo, né, no 70.3, no meu primeiro 70.3, que foi o de Maceió, eu fiz 5h55. E aí a prova foi isso, basicamente foi isso. Durante a prova eu fiquei muito assustada quando vi Eduardo caminhando. As pessoas passavam por mim e faziam: seu marido tá lá, seu marido tá lá. E eu, quando cheguei nele, e aí, o que é que você precisa e tal, ele: então, vou caminhar até a linha de chegada. E fiquei até um pouco triste por ele, mas fiquei pensando também: caraca, os dois, na primeira prova que largam juntos, quebram juntos. Isso só pode ser muito amor. Isso é coisa de muito amor. Brincadeiras à parte, muito preocupada com ele, mas ele não precisava de nada mesmo. Ele estava se sentindo mal, não tinha muito o que fazer. Ele ia caminhar até a linha de chegada, depois ele se cuidou, deu tudo certo, ele tá ótimo. Mas tivemos essa primeira experiência ruim aí nas provas juntos. Espero que tenha sido a primeira e última. E aí, qual foi o parecer de tudo isso? Demorei até um pouco para gravar esse relato de prova, porque eu estava também tentando entender qual foi o contexto. E eu sei que isso talvez não sirva muito para quem vai fazer a primeira prova agora, mas eu acho super importante compartilhar para quem já tem algumas provas de experiência, e também, de repente, para quem vai fazer a primeira prova de 70.3 agora, analisar as provas de olímpico que fez antes, analisar os treinos que fez antes, para pensar nesse contexto, que é o quê? Que é o seu descanso pré-prova. Tem gente que precisa de mais estímulo, precisa chegar na prova ainda com muito estímulo, e tem gente que não. Tem gente que precisa estar assim, uma lesma pré-prova. E descobrimos agora que eu estou enquadrada na turma das lesmas. Eu preciso me fazer de morta, de não esportiva, de sedentária pré-prova. Porque, para quem usa Training Peaks, né, lá no Training Peaks ele dá uns parâmetrozinhos, e aí o FORM, que é o parâmetro que diz mais ou menos quanto você está descansada, o meu estava em 1.
ou seja, eu tava super descansada, tava bem para aquele número. Mas quando eu fui analisar esse número com o meu treinador, nas outras provas que eu tinha feito e que eu tinha feito bem dentro da medida do possível, que eu tinha me sentido bem, eu tava com fome muito maior. Eu tava com fome de 15, tava com fome de 13. Então, o que me faltou, muito provavelmente? Descanso. Decepcionante, né? Não me faltou treino, me faltou descanso. Pra eu me sair bem na prova, não me faltou treino, faltou descanso. Irônico, né? Mas é isso. E aí, assim a gente vai aprendendo a ouvir o nosso corpo, aprendendo a respeitar o nosso corpo e aprendendo a entender como o nosso corpo funciona, né? Porque o que eu fiz? Eu descansei. O que eu fiz? Eu treinei, mas eu fiz os treinos planejados pelo técnico, né? Estava tudo sob controle. Ele tinha esse cálculo, ele tinha em mente que eu chegaria na prova com um form legal. Mas a gente não tinha em mente, né? Nem eu, nem ele, né? Obviamente, não tínhamos em mente que eu precisava estar mais descansada do que prevíamos. Isso nos pegou de surpresa. Eu estava cansada. Eu tinha falado sobre isso diversas vezes, até com algumas pessoas mais próximas. Eu não sei se eu cheguei a comentar até no Instagram sobre isso, mas eu estava cansada, eu estava me sentindo cansada. Então, fica aqui essa lição, né? Essa lição e esse alerta, né? Observem tanto o seu corpo, se você tá ali treinando, mas está se sentindo muito cansado, não está recuperando bem e tal. Tem até um vídeo que eu falei aqui que eu estava tendo dificuldade de recuperar dos treinos. A Nutri me ajudou muito. Sui foi maravilhosa comigo, tanto com relação à programação de intratreinos e tudo mais, quanto com relação ao meu planejamento de recuperação mesmo, né? De suplementação para me ajudar a chegar na prova descansada, para me ajudar a recuperar minha musculatura pós treinos intensos, né? E aí ela me ajudou demais com isso, sou super grata. E o Lacerda também foi maravilhoso comigo, não tenho o que falar. Mas aprendemos a lição. A duras penas, porém aprendemos. Foi chato no dia, mas aprendemos. E como sempre falo e desejo para os meus amigos e compartilho isso em redes sociais e falo aqui, muito mais importante do que o pórtico de chegada é o processo. Viver todo o processo e aprender com ele, né? Construir amizades, fortalecer relacionamentos, pessoa mais disciplinada, se tornar uma pessoa mais saudável, aprender quais são suas prioridades. É sempre muito positivo. É sempre muito positivo. Não importa. Claro que eu fico um pouco frustrada, né? Saio desse ciclo um pouco frustrada por não bater a minha meta. Mas não é porque eu não bati minha meta que eu vou ficar triste. Porque durante toda a corrida eu pensei no quão difícil foi para mim retornar ao esporte. E não difícil porque não estava afim, mas difícil porque o meu corpo estava mais limitado depois de tudo que passou. Porque minha mente estava confusa depois de tudo que eu passei. Durante a corrida, eu pensei muito sobre isso. Pensei muito no pedal também, mas em especial na corrida, quando eu não estava bem, quando eu vi que Eduardo não estava bem, quando eu entendi que eu ia terminar essa prova e que eu não ia bater meu RP, foi surreal fazer um retrospecto. Eu fiz um testemunho lá no meu Instagram dizendo que 2 anjinhos me levaram para a linha de chegada. E é a mais pura verdade. Eu pensei sobre tudo que passei,
Pensei em tudo que eu tive que enfrentar fisicamente e emocionalmente para estar ali. Eu só sei dizer uma coisa: com meta batida, sem meta batida, eu sou incrível, viu? Eu fiz um baita esforço para estar ali. Eu sei o que eu passei e eu fiquei muito feliz de ter cruzado aquela linha de chegada. Muito feliz mesmo. Não importa o tempo final, se eu demorei 5 horas e meia, 5 horas e 20, 5 horas e 50 ou 6 horas. O que importa é que eu cruzei essa linha de chegada e eu tô muito satisfeita com isso. Eu espero ter contribuído com você de alguma forma com esse relato pós-prova. Eu espero ter feito você refletir sobre performance, sobre o que você deseja com o esporte, porque nem tudo é sobre o tempo em que você finaliza a prova, nem tudo é sobre os watts. Tem muito mais coisa envolvida. Apaixone-se pelo processo, porque praticar o esporte vai muito além de um pedal de 30 km por hora, ou de 33, ou de 40. E se você ficou nesse vídeo até aqui, deixe seu like, faça seu comentário, me deixe saber se você gostou desse relato de prova. Eu espero ter tocado você de alguma forma. Espero que o que eu compartilhei aqui com você tenha sido útil. Para não perder o costume, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que já já tem mais vídeo novo por aqui.